Essa discussão também é uma discussão super importante e super contemporânea, né, gente? Quando você observa crianças com transtorno do espectro do autismo e crianças com deficiência intelectual, você não precisa nem ver estudo, é só você observar numa clínica. Você vai ver que a quantidade de crianças com quadro de obesidade ou de sobrepeso é muito evidente, é muito marcante. Tem um estudo publicado na Pediatrics 2014. Pediatrics é a revista mais importante de pediatria do mundo, né? É a revista de pediatria da Associação Americana, da Academia Americana de Pediatria. Então, quer dizer, os trabalhos que são publicados ali são trabalhos de excelente qualidade científica, de excelente qualidade técnica. Esse trabalho, publicado no Pediatrics em 2014, ele avaliou mais de 3 mil crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo. O que ele mostrou? Ele mostrou que 35% dessas crianças, ou seja, mais de um terço dessas crianças, ou elas têm quadro de obesidade ou elas estão acima do peso. Esse estudo também mostrou que, naquela época ainda usava o termo Asperger, né? Mas vamos pensar lá no autismo nível 1 de suporte, 25% dessas crianças ou estão em quadro de obesidade ou estão acima do peso. E uma coisa muito interessante que os dados têm mostrado é que a maior causa de obesidade nas crianças com transtorno do espectro do autismo não é o excesso calórico, ou seja, não é que essas crianças ingiram mais caloria do que o seu gasto metabólico, e sim a inatividade física, né? Isso também, quem está acostumado a lidar com crianças com autismo, é o típico dado que você não precisa nem de estudo, você vê isso, né? Quer dizer, é difícil para essas famílias realizarem atividade física com crianças no transtorno do espectro do autismo. Você precisa de condições muito específicas, você precisa de pessoas muito treinadas para isso, né? Então, realmente são crianças que podem até ingerir, geralmente ingerem uma quantidade normal de caloria, mas tem uma inatividade física tão intensa que elas praticamente não gastam caloria, e o resultado disso, claro, é a obesidade. Tem um outro artigo muito interessante, ele está publicado na Autism em 2016, e ele avaliou também só crianças com transtorno do espectro do autismo, e ele mostrou um índice ainda mais alarmante. Ele mostrou que 35% dessas crianças no autismo, elas estão com sobrepeso e 30% estão em quadro de obesidade, né? Uma outra relação que esse artigo mostra também, esse artigo de 2016, é que crianças com sobrepeso, autismo e obesidade, elas acabam tendo distúrbio do sono, e esse distúrbio do sono acaba tendo um impacto direto sobre o comportamento. Então, você acaba que de forma indireta concluindo que crianças que têm quadro de obesidade, crianças autistas que têm quadro de obesidade, acabam tendo comportamento pior, acabam tendo mais comportamentos disruptivos, né, por conta do distúrbio do sono. Então, uma outra questão também é que muitas medicações que a gente usa no transtorno do espectro do autismo, elas provocam ganho de peso, elas podem provocar ganho de peso, né? O exemplo clássico são os antipsicóticos, por exemplo, quando você fala de risperidona, né? O aripiprazol também, um pouco menos, mas também, quando você fala de olanzapina, de quetiapina, esses medicamentos, eles alteram o centro da saciedade. As crianças começam a comer um pouco mais, elas demoram mais tempo para se sentirem saciadas enquanto elas estão comendo e acabam ganhando peso. Então, existe aí um ciclo muito perverso de condições que tendem a gerar obesidade em crianças com transtorno do espectro do autismo. Esse é um tema contemporâneo, e esse é um tema de enorme preocupação da neurociência atualmente.